pontuação. E aí foi uma coisa bem técnica, voltada, então, para vírgula, para ponto e vírgula, para ponto final, enfim, como que a gente estrutura as frases, as ideias, não. E aí, na última aula, eu falei a respeito da estrutura das redações da FUVEST, do Enem, um pouquinho da Unicamp, eu sei que eu falei um pouquinho menos da Unicamp, mas, enfim, se tiverem dúvidas, podem mandar no grupo de redação. E aí, então, eu queria saber se vocês têm perguntas a respeito daquilo, se foi tudo bem fazer o simulado do Enem, se foi tudo bem fazer o exercício da FUVEST, quais são as questões centrais. Na aula de hoje, eu quero, então, primeiro, resolver, ouvir as dúvidas de vocês, aí resolver 3 questões sobre pontuação. Aí, eu chamei de ajustes finais, porque para a gente conversar um pouquinho de ortografia, acentuação, assim, e apresentar as ideias de coesão e coerência. E aí, se der tempo, a gente lê aquela redação da FUVEST, de exemplo, que não deu tempo na última aula, tá? Senão, depois vocês fazem a leitura. Vou deixar os materiais com vocês também. Faz um tempo desde a última aula, né? Aconteceram, o WhatsApp travou, a CPI da Covid teve 1000 reviravoltas. Eu entrei no cursinho semana passada, não consegui assistir aulas. Vitória, tá assim, ó, na última aula, então, só para situar, a última aula de redação foi dia 2 de outubro, né? Faz tempo mesmo. A gente falou a respeito da estrutura da redação, de cada vestibular, tá? Então, basicamente, o que eu pontuei de diferença é que o Enem, a Unesp e a FUVEST pedem para que a gente faça um texto dissertativo argumentativo, necessariamente com introdução, argumentação e conclusão, com mais ou menos 4 a 5 parágrafos, tá? E aí tem que ser impessoal, tem que ser uma linguagem objetiva, você não pode aparecer no texto, não dá para usar verbo em primeira pessoa, tá? E na da Unicamp é uma questão mais freestyle, assim, porque cada ano eles pedem um gênero diferente. Já pediram para fazer carta, abaixo-assinado, podcast, e aí a gente precisa estar confortável com os gêneros textuais, especialmente com o mundo digital, para discorrer a respeito do tema que vier, né? Então, estar preparado, certo? Então, eu não sei se é muito legal fazer aquelas estimativas do que vai cair, do que não vai cair, assim, porque é sempre meteorologia, né? Previsão, sei lá. Mas é bom dar uma olhada no que já caiu, porque na FUVEST a gente sente uma ideia um pouco mais filosófica, algumas reflexões mais existenciais, assim, algo mais voltado para o mundo todo, né? O panorama de pensamento contemporâneo. Então, um dos últimos temas era se o mundo contemporâneo estava fora da ordem. E aí, o que significa ser fora da ordem? Né? Ser instável, de que forma? Ser desestabilizado, de que forma? As coisas acontecem em fragmentos, os dias passam mais rápido, por quê? É um acúmulo de trabalho, enfim. Aí você pode explorar nesse tema abrangente da forma que você quiser. No Enem, é uma questão mais pontual, no sentido de resolver um problema social do Brasil. Então, na conclusão, o que o Ministério da Saúde pode fazer, por exemplo, para que as pessoas sejam vacinadas? Ou e aí, claro, depende da proposta, mas geralmente, na conclusão, a gente sugere que uma instituição, uma escola, algum ministério, a família, enfim, alguma esfera social, possa fazer para que aquilo mude, para que o problema de violência contra a mulher diminua, para que o problema de consumismo infantil, já caiu uma vez, diminua, enfim, etc. Tá? Ok, então retomamos. Então, vamos começar com as questões sobre pontuação, e aí eu quero que vocês leiam comigo, essa primeira eu vou ler com vocês, as outras duas eu quero que vocês coloquem no chat a alternativa que vocês acham, por quê, tá? Para a gente retomar a discussão de pontuação da aula retrasada. Ok, então, aqui na primeira, uso inadequado da vírgula em. Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. São somente estas, a não ser que existam outras, as cartas que deverão ser entregues. E agora, minha mulher, aceita ou não a oferta? A bicicleta está sem freio e o pneu está furado. Ele trabalha e estuda e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir. O que vocês acham? Onde que a vírgula aí não cabe? Pensem, sobretudo, na diferença entre uma oração inteira, né? Uma oração com sujeito, objeto, verbo,
E aí a gente tem que pensar que não pode separar o sujeito do verbo, certo? A não ser que haja uma inversão também da ordem. Ou as orações intercaladas, o vocativo. O que a gente faz com o vocativo? A gente separa, certo? A Gabriela começou bem. D? Vocês acham que é D? Cara, vírgula é um negócio que me pega. A todos nós. E, cara, não sei. Fica tranquila. O Ensina acho que é E. Bom, eu já vou falar então da A, B e C, que acho que já ficou mais claro que tá tudo bem com elas, né? Eu gosto muito de chocolate, vírgula, mas não posso comer para não engordar. São orações independentes, são orações coordenadas, né? Então, eu gosto muito, é uma ideia, e não posso, outra ideia, né? Separem sempre pelos verbos, que são os predicadores, né? Aqueles que predicam, que preindicam o objeto. Certo? Se fosse, eu gosto muito de chocolate, ponto. E aí, outra oração, mas não posso comer para não engordar, a vírgula ia ter que vir depois do mas, tá? Mas aí a gente está falando de outra situação, né? Em que o mas está isolado. Aí a B. Vocês estão na dúvida entre D e E, então o raciocínio está no caminho certo, tá? Já vou explicar. B. São somente estas, a não ser que existam outras, que é uma oração, então, intercalada, olha só. Então, poderia muito bem não ter, né? Essa é como se fosse um aposto, uma ideia a mais. Se a gente lesse sem elas, são somente estas as cartas que deverão ser entregues, está tudo bem. Então, precisa vir entre vírgulas, ou entre parênteses, ou entre travessão, enfim. Essa ideia de acréscimo, esse termo acessório, né? Tá. E agora, minha mulher, aceita ou não a oferta? Aí a questão de vocativo, né? Se alguém fala, João, tem uma dúvida, precisa, João, vírgula, tem uma dúvida, certo? E aí as polêmicas. A bicicleta está sem freio e o pneu está furado. A vírgula não necessariamente precisa vir antes do E. Isso tem alternativa aí, já vou explicar também já já. Só que aqui, entre o sujeito e o objeto, ela não pode aparecer. Então, e o pneu está furado. O que poderia ter? A bicicleta está sem freio e o pneu, vírgula, furado. Ou a bicicleta está sem freio e o pneu está furado, sem vírgula. Então, ou a vírgula ou o está. Como nesse caso tem os dois, inadequado. Então, é a letra D, certo? E aí, por que não é a letra E? Porque na letra E, a gente tem vários verbos, várias orações, portanto, e nesse sentido, por mais que tenha a conjunção aditiva E, a gente pode sim separar por vírgula, como se fosse listar essas atividades dele. Então, ele trabalha e estuda e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir. Inclusive, esse uso de E repetido diversas vezes é uma figura de linguagem, polissíndeto, né? Que na redação da FUVEST, do Enem, eu aconselho vocês a não fazerem, tá? Porque é um recurso muito mais de estilo narrativo, assim. Então, é comum até a gente encontrar em textos literários, até para dar essa sensação de exaustão. Ele trabalha, estuda e faz serviços extras, certo? Mas não está inadequado, é só uma questão de estilo. Tá bom? Então, a resposta certa, que é o uso inadequado, é a letra D. Tá? Tem mais alguma coisa que vocês querem que eu retome? Tá tudo bem. Mas foram bem. São essas duas. Geralmente, quando tem 5 alternativas, a gente fica na dúvida entre duas, e aí o exercício propõe que a gente fique em dúvida entre essas duas mesmo, tá? Foram bem. Tá. Aí agora eu vou ler e, de novo, quero que vocês pensem aí por quê. E aí, quem for colocar que alternativa acha que é, digam por que vocês acham que é também, tá? Pelo menos uma das pontuações. Tá. Assinale a opção em que está corretamente indicada agora, então raciocínio oposto, a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Como amanhã será o nosso grande dia, duas coisas serão importantes. Uma é a tranquilidade, a outra é a observação minuciosa do que está sendo solicitado. That's weird. That's suspicious. Deve dar Cardi B. Pensem que o como está introduzindo uma oração subordinada. Eu acho que é a C.
Tipo, como amanhã será o nosso grande dia, vírgula, duas coisas serão importantes. Aí 2 pontos, porque ele vai explicar agora quais são as coisas importantes. Uma é a tranquilidade, ponto e vírgula. A outra é a observação minuciosa do que está sendo solicitado. Nossa, é isso aí, gente. Acabou a aula. Tchau. Não, foi muito bom, arrasou. É isso aí. Eu fui lendo e aí eu fui colocando assim. Boa, Gabriela, muito bom. E perceba como é quase instintivo, não é? É um intuitivo, assim. Você fica, o que soa melhor? Inclusive, se vocês tiverem dúvida durante a prova, eu sugiro que vocês escrevam as duas coisas que vocês têm dúvida do ladinho, assim, na folha de rascunho, porque visualmente vai acender uma luz, assim, tá? E aí, se não acender, a gente reza, a gente escolhe o sinônimo, sei lá. Mas tá ótimo, a explicação é essa mesmo. Então, depois do duas coisas serão importantes, é um aposto, né? O que vai ser importante? É o que vai ser introduzido depois. Uma coisa, vírgula, depois a outra. Tá? Muito bem. Certo. Então, seguindo o mesmo raciocínio, escolha a alternativa em que o texto é apresentado com a pontuação mais adequada, de novo. Silêncio tenso. Vou ler em voz alta. Ler em voz alta também ajuda, é que na hora da prova não vai dar, né? Mas enfim. Pensem na entonação na hora que vocês estiverem na prova. Depois que há algumas gerações o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto o número de ratos. Muito bem, a letra C. Vocês estão indo super bem, gente. Fico mais tranquilo. Nossa, tudo bem, Vitória. Depois você vê no YouTube, certo? Obrigadinho. Então, depois que há algumas gerações, uma oração intercalada de novo, que tem o verbo há, né? O arsênico deixou de ser vendido em farmácias, a oração principal. Não diminuíram, aí vem outro verbo, então outra oração. Então, vírgula. Farmácias, vírgula. Não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, vírgula. Mas aumentou, porque vem outro verbo, aumentou. O mas, de novo, é que nem aquele exemplo que a gente viu na primeira, lembra? Mas vou engordar. Então, mas, vírgula, mas aumentou. E quanto entre travessões, o que está exprimindo a reação do sujeito que está escrevendo. Então, ele próprio está assustado porque esse aumento do número de ratos é muito grande. Mas aumentou. E quanto o número de ratos? Por algumas gerações seria uma adjunto adverbial de tempo? Sim, não é só um adjunto porque tem o a, né? É um verbo. Então, seria uma oração adverbial. Mas sim, é essa função que está cumprindo, certinho. Boa, Vinícius. E aí dá para a gente analisar pelo sentido mesmo, né? Há algumas gerações, então é temporal, tá? Situando no tempo. Se fosse, por exemplo, depois que em algumas gerações passadas, talvez, não sei, estou tentando retirar o verbo, tá? Esse a. Mas não ficaria muito bom, teria que ter o verbo sim. Então, uma oração subordinada adverbial temporal, e agora? Nem eu sei a classificação, são muitas, né? Mas é isso, cumpre a função de adjunto adverbial, sim. Tá? Tudo bem, mais dúvidas? Na outra turma perguntaram do travessão, ó, que é a única que separa o e quanto em travessão. Poderia ser por vírgulas também, poderia ser entre parênteses também. Mas o que não poderia, e que perguntaram lá, é se poderia separar por ponto e vírgula, e não poderia por quê? Por exemplo, aqui, ó, na D. Mas aumentou ponto e vírgula e quanto o número de ratos. O que aumentou?
o número de ratos. Concorda? Então, não pode separar o sujeito do verbo. Mesmo que o verbo venha antes, não importa. Só inverteu a ordem, mas não é por isso que vai separar o sujeito do verbo. Tá? Muito bem, arrasaram. Eu nunca entendi muito bem o ponto e vírgula. Ah, Ingrid, ponto e vírgula é o seguinte, você vai usar em duas situações. Para listar, se você está fazendo sua lista de compras, claro que a sua lista de compras não tem a regra da redação do Enem, né? Então você fica à vontade aí, não precisa usar ponto e vírgula. Mas se você quiser ser muito lá no Bilac, normativa é o orgulho da Academia Brasileira de Letras, você pode fazer a lista de compras separando por ponto e vírgula cada item. Ou você vai usar para mudar o sujeito. Tá? Então, deixa eu pensar. Ele não entendeu o exercício, ponto e vírgula, ela sim. Não é obrigado, né? Você poderia terminar, fazer, ele não entendeu o exercício, ponto. E depois ela sim. Mas como você está continuando a mesma ideia, pode usar o ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula é nesse sentido mesmo, do intermediário. Não é nem uma oração que terminou e nem necessariamente outra sozinha, mas você está usando a mesma ideia para outra. Todo ponto e vírgula pode ser substituído por ponto? Não necessariamente, porque você vai estar... Então, vou explicar mais a fundo. O exemplo que eu dei, né? Como que era? Ele não entendeu o exercício, ponto, ela sim. Nessa nova oração, você não está repetindo o verbo. Você está usando a mesma construção. Então, o ponto e vírgula é mais adequado, porque você vai retomar a mesma construção. Ela sim o quê? Ela entendeu o exercício. Você pressupõe, porque você já viu na oração passada, tá? Eu fiz um vídeo sobre pontuação, tem uns 15 minutos, tinha um exemplo do Machado lá, daquele conto O Espelho. E aí talvez lá fique mais claro. Não lembro o exemplo exatamente agora, mas se vocês quiserem eu posso passar o link depois, de novo. Está na mesma linha de raciocínio, exatamente. E na lista de compras que eu falei, por que o ponto final não é adequado? Porque você não está terminando ali a lista, né? A não ser no último item, aí beleza, é ponto final. Mas você continua, existe uma ideia de continuidade, então ponto e vírgula, tá? Mas não, assim, está na dúvida no ponto e vírgula, não usa não. Usa vírgula, usa travessão, termina uma frase e começa outra, tá? A vírgula isolada é melhor vocês saberem. Bem, que a vírgula costuma ser caótica para todos. Tá, mas vocês foram muito bem nos exercícios, vou continuar. Podem continuar mandando perguntas no chat, se eu não ver exatamente na hora, alguém me avisa aí, mas aí eu procuro responder, sim. E se não der tempo hoje, mandem no grupo lá, dúvidas, redação também, tá? Vamos lá, fiquem tranquilos. Tá, então é agora o próximo ponto. Que é ponto e vírgula, né? Temos que continuar a aula. Ortografia vem dessa ideia de exatidão da escrita, né? Orto é exato, é algo preciso, e grafia é escrita. Então, é um conjunto de normas, né? Dentro da gramática, gramática, conjunto de normas de qualquer língua. Um dos pontos é a ortografia, que vai ter a ver com a acentuação e a forma como a gente escreve, né? Então, eu sei que vai soar bem óbvio, e é um pouco, porque a gente está acostumado demais. Mas as letras, então, são sinais gráficos usados para reproduzir palavras por escrito. E aí na língua portuguesa tem o alfabeto latino, enfim, isso a gente viu um pouquinho com a turma anual no começo do ano, mas, enfim, vocês já sabem. E as notações léxicas. Então, a ortografia é composta por letras e notações léxicas. E por que eu quero deixar isso bem frisado aqui? Porque a ortografia, o modo como a gente escreve as palavras, não vem do modo como a gente fala elas. Não vem. Vem da origem das palavras, certo? Então, a palavra, por exemplo, exceção, que tem 2 sons de S, né, que a gente chama de som de S, sibilante, mas a gente escreve de jeitos diferentes, né? X, C, depois C, cedilha. Nossa, engoli alguma coisa. Certo? Então, não tem a ver com o modo como a gente fala, tem a ver com o modo como a gente entende a história daquela palavra. De onde que historicamente ela vem.
E é por isso que gera dúvidas, né? Porque a gente também não é obrigado a saber a origem de todas as palavras. Ninguém, não é possível. E essas notações léxicas, então, se compõem dos acentos, do tio, que não é um acento, é um sinal gráfico, né? Uma notação léxica. O apóstrofo, que não tem muito em português, a gente usa muito mais no inglês, para quem estiver fazendo os vestibulares e escolher o inglês, vocês vão ver que é muito mais lá que aparece, né? Para abreviar as palavras. Cedilha, que vai, de novo, trazer esse som de s, e o hífen, que é polêmico e que eu vou dar algumas sugestões aqui, mas também, se vocês não souberem, usem em sinônimo, tá? Tudo bem? Então, acentos. Representação da ênfase em um som específico. Todas as proparoxítonas têm, assim como as paroxítonas terminadas em A, E, O, Us, Is, e as oxítonas terminadas em I, U. Tá? Então, vamos retomar. Proparoxítona é aquela que é a antepenúltima sílaba, é a tônica. São as palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Paroxítonas, penúltima, e oxítonas, a última. E aí isso fica muito mais fácil sonoramente do que na classificação, né? Os nomes sempre confundem um pouquinho. Mas, então, por exemplo, na palavra saúde, a palavra saúde é uma paroxítona. E vai ter acento no U. O U está isolado ali. Saúde. Ali a palavra específico. Específico é uma proparoxítona. Porque depois do si tem mais o fi e o co. Então, específico vai ter acento. Proparoxítonas todas têm acento. Uma coisa que eu falei na aula passada da turma anual é o fórmula. A palavra fórmula como substantivo. Então, por exemplo, as fórmulas que vocês veem em física. As fórmulas, a palavra vai ter acento agudo no O. E no verbo formular, se vocês estiverem usando a terceira pessoa, então, determinada agência formula, não vai ter. E aí vocês precisam diferenciar no texto, porque eu não sei se vocês estão usando o substantivo ou o verbo. Pelo contexto dá para saber, só que aí se você colocou acento na palavra que não tem, vai naquela primeira competência da redação do Enem a respeito de norma culta, vão ser descontados uns pontinhos, né? Então prestem atenção no sentido da palavra e no contexto em que ela está, para colocar o acento ou não. Outro exemplo que é bem frequente, bem frequente, é o estar, o verbo estar. Então, o estar vai ter o acento agudo no A. Se você quiser dizer que o Brasil está em uma situação de crise econômica, hídrica, sei lá, social, enfim. Então, está. Vai ter acento. Se você estiver falando esta, então, por exemplo, nesta década, certo? Este ano, né? Aí você não vai ter o acento, né? Tá bom? Esta informação é dada pelo IBGE, não vai ter acento. Tá. Aí os outros são mais tranquilos. Então, o tio é a representação do som anasalado, é como se fosse um Nzinho em cima do A. Originalmente era um N mesmo, nos manuscritos lá de século XVI, XVII, sei lá. E a gente usa, então, principalmente nas palavras terminadas em ão ou são, né? E nos seus respectivos plurais. Então, capitães, cidadãos, organização, opinião, como estão aí também, estão, enfim. Você não vai escrever a letra N, mas escreve aquele sinalzinho em cima do A ou do O, que parece um N, né? Para acentuar, justamente para deixar mais claro, mais visível, esse som nasal que a gente faz. E que é bem exclusivo do português, viu? Em outras línguas latinas não é tão frequente. Tá. O apóstrofo é muito mais usado no inglês, então o exemplo que eu peguei aqui talvez seja um dos únicos em que apareça. Então, fonte d'água, espelho d'água, tá? E mesmo no inglês é algo muito coloquial, né? Falar I'm ao invés de I am, ou they are ao invés de they are, tá? Geralmente é para juntar sujeito e objeto. Às vezes aparece com have também, they've, ou she's, né? Ela tem. Então, ao invés de she has, pode colocar o apóstrofo e colocar o S depois. Tá?
Ok, e aí o cedilha é um Szinho embaixo do C, então vai marcar esse som de sibilante, né? É um C que não vai ter o som de K, vai ter o som de S. E tá em palavras como exceção, dança, reconheço. Os verbos da primeira pessoa do singular vão frequentemente usar isso. Então, eu danço, eu faço, tá? A gente vai falar eu faco, eu danco, né? Eu conheço. Então, C cedilha. Por quê? Porque a origem, o verbo é conhecer, ele já tem o C. Então, você não vai transformar em S. Você vai deixar o C, mas colocar a cedilha para dizer que o som muda. Tudo bem? Tá muito rápido. Por isso que o gringo sofre com português, hein? Olha, o nosso modo de pensar é muito diverso. Diverso no sentido da formação mesmo, né? O Brasil é formado por muitos grupos sociais, muitos outros povos, então a nossa língua fica diversa. É um jeito legal de falar que fica uma bagunça, né? Mas muita coisinha, assim, kkk. Concordo. Mas é bonito, vai? Não? Eu acho um pouquinho bonito. Mas tem muita coisa que é intuitiva, viu? Vocês não precisam ficar decorando, assim, muito, não se preocupem. De novo, escrevam lá do ladinho na prova as dúvidas que vocês têm, se você acha que é com 2 S ou C, cedilha ou sei lá o quê. Escreva ali do ladinho, que aí você vai visualizar e vai ficar mais fácil. Tá. Hífen, uso por convenção. O hífen, gente, sério, acende uma vela aí. A ligação de elementos de palavras compostas ou união de pronomes átonos após verbos, que é um caso bem específico. Mas se preocupem no seguinte: se as palavras soltas, sozinhas, têm um significado próprio, mantenham o hífen. Então, guarda-roupa. A palavra guarda sozinha tem um sentido. Roupa sozinha tem outro sentido. Guarda-roupa é um outro objeto. Então, vai colocar o hífen, sim. Tá? Só que aí, se a gente tem prefixos junto com radical, não necessariamente, vejam. Com radicais distintos. Então, micro-ondas. Nesse caso, vai ter, além de serem radicais distintos, nesse caso a regra também é por causa da duplicação de vogais, né? Até certo tempo atrás não tinha, mas agora tem por causa do acordo novo também, para padronizar. Justamente pelo que a Gabriela falou, né? Para deixar um pouquinho mais simples, que aí a gente aprendeu de um jeito, então é difícil de trocar. Mas para deixar um pouquinho mais... numa unidade maior, junto com Cabo Verde, com Portugal, com outros países falantes de língua portuguesa, a gente fez esse acordo aí para deixar, então, micro-ondas sempre com hífen. Além-mar é a mesma consoante, então, além-mar, para não ter que duplicar. Guarda-marinha, nesse caso, é uma vogal e uma consoante, mas também radicais distintos. Arco-íris. Greco-romano é bom para usar na redação, porque... Vocês podem falar, vocês podem usar argumentos históricos e retomar a antiguidade, Aristóteles, Platão, sei lá. E aí falarem da antiguidade clássica greco-romana, que vai ter hífen, porque greco é uma coisa e romano é outra coisa. A Gabriela, agora o caso começou a engrossar. Mas eu acho que é mais importante vocês se preocuparem com a visualidade da palavra, daquilo que vocês sentem que é o mais adequado, do que as regrinhas mesmo. Só estou falando das regras para a gente passar por elas e vocês se sentirem mais confortáveis na hora da prova, tá? Mas eu concordo, viu? Jesus amado. Idosos brancos sem ter o que fazer tiraram essas regras todas e agora a gente tem lute. Entre prefixo terminado em vogal e radical iniciado em R ou S. Essa também é interessante porque pensem, por exemplo, no tema a respeito da saúde mental. O prefixo alto apareceria com frequência, né? Numa redação boa, numa redação consistente. Então, por exemplo, auto... Eita, o chat não está funcionando, peraí. Autossabotagem. Vai ter 2 S. Você vai duplicar o S, não vai ter hífen. Eita. Desculpa, autoestima. Nesse caso não tem 2 S, mas também não tem o hífen. Por quê? Porque os radicais não são distintos. Aqui você está falando de um prefixo, que a gente não usa nesse sentido necessariamente isolado, né? No sentido de para dentro. Autoestima. Estima a gente usa, mas aí é o radical, certo? O auto não é um radical, é um prefixo. Então, autoestima, autoconsciência, autorreflexão, vejam ali, é o R duplicado, porque reflexão vai começar com R.
Ultrassom, a mesma coisa. Som vai começar com S, então a gente duplica o S. Tá? E atenção ao sentido do termo que eu comentei, a respeito da semântica. Guarda-chuva, arco-íris. São termos que só fazem sentido se estão juntos. Tá? Guarda-chuva tem a ver com a chuva e tem a ver com guardar alguma coisa, mas não é um objeto sobre o qual a gente está falando. Tá? Ok, e em verbos é algo bem específico que diz respeito à colocação pronominal. Então, quando o pronome oblíquo vier depois do verbo, por exemplo, enviar-lhe-ei, vou te enviar, né? Vou lhe enviar, vou enviar a você, enfim. Você vai colocar, então, o hífen para separar. Se vier antes, não. Então, vou lhe enviar, não precisa do hífen, mas depois precisa. Ou em pronomes reflexivos, em levantar-se, cortar-se, né? Vai precisar do hífen também. Amá-lo, dividi-lo, vai precisar do hífen também, certo? E aí, colocação pronominal, lembrem, se tem o não vai puxar. Então, cortou-se, tá gramaticalmente certo, mas não cortou-se, não. Tem que ser não se cortou, porque aí o se tem que vir perto do não. Ok. Tem palavras que vocês estão se lembrando que vocês têm dúvida? Querem perguntar? Falei bastante agora, né? Bom, agora as dúvidas vão aparecer porque eu vou falar de questões mais abrangentes que eu vi nas redações anteriores, tá? Então, convém e tem. E aí todos os correlatos a tem. Retém, detém, todos esses. No singular, vocês não vão precisar do acento circunflexo. No plural, vão. Então, se eu digo, eles têm aula de redação neste sábado, eu preciso do acento circunflexo. Tá? Um que é ótimo para redação é começar a redação ou o parágrafo assim. Convém pontuar que, convém afirmar que. Nesse convém, como é um sujeito indeterminado, você pode deixar só com acento agudo, não precisa do circunflexo, porque não é plural. Plural que vai precisar do circunflexo. O singular não. Tá bom? E aí o mas e o mais. Conjunção adversativa, o sentido do mas, né? De alterar, de opor uma coisa a outra, uma ideia a outra. E o mais é no sentido de acrescentar, quase que o oposto mesmo, né? Só que um é uma conjunção e o outro é um advérbio, o advérbio de intensidade, de quantidade. Eu não quero mais. Não quero mais. Não está reafirmando, eu não quero mesmo, não quero mais. Agora, eu não quero, mas se tiver uma boa proposta, sei lá. Aí você está opondo. Você não quer, mas se algo mudar, enfim. Tá? Onde e aonde. Geralmente, o aonde sugere movimento. Então, se você pergunta aonde tal pessoa vai, você pergunta aonde você vai. Né? Se a pessoa vai para algum lugar, ela vai se deslocar. Vai fazer um trajeto. Então, aonde você vai? E o onde, uma outra questão, que é bom vocês lembrarem, é a substituição pelo em que. Usem o onde, sobretudo em contextos nos quais vocês falam sobre lugares. Tá? Então, por exemplo, vivemos em uma sociedade onde? Não. Em que? Vivemos em uma sociedade em que o acesso à internet é excessivo e causa diversos problemas de comportamento, sei lá. Usem o em que. Por quê? Porque o em que tem a ver com a sociedade, ele vai retomar a sociedade, e a sociedade não é um lugar. A gente vive nela, mas a gente não vive dentro dela. Ela não é um lugar concreto, entende? Se é, por exemplo, você está falando sobre o mundo, vivemos em um mundo onde, aí faz sentido, tá? Eu acho que alguém ia fazer uma pergunta e eu desatei a falar aqui. Pode perguntar. Então, se a gente usar o onde, tipo, é que ele meio que cobre muitas conjunções, né? Tipo, a gente usa ele quando a gente não sabe qual que usa. Se a gente usar e não estiver se referindo a lugar, pode descontar ponto? Eu desconto. Pode, porque prefira sempre o em que. Eu acho que o em que ou na qual podem ser para quase tudo, tá?
Então, pensem, me ajudem a pensar em mais exemplos, porque a pergunta da Gabriela foi boa. Isso eu vou deixar bem marcado aqui para vocês não se confundirem. Então, esse exemplo aí que eu dei. Vivemos em uma sociedade em que não poderia ser vivemos em uma sociedade onde, tá? Porque, de novo, não é um lugar. Se fosse na cidade de São Paulo, onde, não sei, cerca de 70%. Gente, não estou achando porcento. Não estava achando porcento no teclado. Na cidade de São Paulo, onde cerca de 70% dos habitantes foram vacinados. Tá. Aí o onde funciona, porque é na cidade, tá? É um espaço físico. O Vinícius colocou, eu vou a um restaurante aonde ela foi. Estaria errado? Não precisa. Então, não precisa doar, porque nesse caso você está retomando, né? Mas está certo o uso da preposição eu vou a um restaurante, tá certo? Você vai a algum lugar. E aí, aonde ela foi, como você já usou a preposição no eu vou a, não precisa, tá? Mas não tá errado não, viu, Vinícius? É só que não precisa, é uma questão de estilo daí, não é uma questão de inadequação, tá? Isso não descontaria ponto. Até porque o restaurante é um lugar. Então, vamos ver outros exemplos. Mas pensem sempre em espaço físico, tá? Então, na cidade, no prédio, enfim, no país. Uma coisa, puxando essa ideia do lugar, né? Vou falar também do este e esse. O este vai servir para algo concomitante, contemporâneo ao que a gente está vivendo. Então, se eu digo, este semestre está difícil. Este. Eu estou falando necessariamente deste segundo semestre de 2021, porque é o que a gente está vivendo agora. Tá? Se eu falar, esse semestre foi difícil, eu não sei de qual você está falando, porque você tem que situar. Tem que falar, olha, eu estou pensando no primeiro semestre de 2020. Esse semestre foi difícil, porque foi quando a pandemia começou. Não. Tá? Aí é esse, porque eu estou retomando a ideia. Mas o este é necessariamente para alguma coisa que a gente está vivendo. Então, nesta década, o conservadorismo atingiu uma maior quantidade de adeptos, sei lá, não sei. Tá? Nesta década, essa década que a gente está vivendo aqui agora. Esta cidade, este país, você está dentro do Brasil falando sobre o Brasil, este país. Tá? Então, este e esse são diferentes. É uma diferença muito sutil, e isso eu acho que os corretores, só se você pegar um corretor muito chateado, muito amargo, sei lá. Mas é melhor saber, né? Concorda? Melhor não correr o risco. Tá. E a última... desculpa, pode perguntar. Não, eu que peço desculpas. Em relação a, tipo, distância, tipo, aquilo, isto, ou isso, tipo, isso está perto de mim, ou isto está perto de mim? Isto está muito perto de você, ó. O meu celular, por exemplo, está aqui do meu lado. Isto, aí é isto, está muito perto. E aí, isso é uma distância que pelo menos você consegue enxergar, que é muito relativo isso, né? Mas o isso está mais distante, fisicamente. E o aquilo é algo que você se refere, geralmente, em um outro espaço e um outro tempo. Tá? Então, tem até uma relação com, tipo, o que está perto na escala de tempo, né? Que é isto. Sim. Ou na, tipo, distância mesmo. Sim, entendi. Sim. Obrigada. Vocês já leram... Eu sempre falo desse livro, as pessoas não aguentam mais. Vocês já leram Angústia, do Graciliano Ramos? Está na Emissora FUVEST, se não me engano. E aí, lá, ele tem muitos delírios. Você nunca sabe se o que ele está narrando é de verdade ou não, enfim. Então, lá é muito interessante perceber como ele usa o isso e o aquilo. Porque, às vezes, o aquilo é uma coisa que está perto, ele subverte isso, porque o aquilo é algo que ele está lembrando muitas vezes, mas você não sabe se realmente aconteceu ou se ele está delirando. Então, é interessante pensar nisso, porque o uso do isto, isso e aquilo brincam com as nossas convenções sociais do que significa o espaço e o tempo.
certo? E aí, como lá o espaço e o tempo são indeterminados, tá? Ok. Passando agora, se tiverem mais dúvidas, podem mandar, por favor, fiquem à vontade. O último tópico seria dúvidas de vocês, então já até anteciparam. Obrigado, viu? Podem perguntar mais. E a regência, então, como que se faz algo? Certeza de alguma coisa. Se você tem certeza, você tem certeza de alguma coisa. Se tem dúvida também, tem dúvida de alguma coisa, certo? Você não tem dúvida de alguma coisa, tá? Ir a algum lugar, como o Vinícius, né, tinha colocado no exemplo. Pensem sempre, então, em qual é a preposição adequada para o verbo em questão. Aí, crase, ninguém vai errar crase aqui, imagina, errar crase, nada a ver, né? Então, não apenas o tempo do homem moderno está à venda, como também sua imagem, seus valores e suas reflexões. Está à venda. Por que tem crase? Porque se trata de um substantivo feminino e que precisa de uma preposição que venha antes. Né? Está à venda. Está à venda. Uma preposição junto com um artigo. Eles se cruzam, então o A tem crase. Não faz isso, Gabriela, imagina. Não, eu vou entregar para vocês. Não entrega para ele, não. Refiro-me, aqui a mesma coisa, refiro-me à tela de Cavalcante, com seus contornos curvos e cores vivas. Por que é uma questão de regência? Porque quem se refere a alguma coisa. E a tela é um substantivo feminino, então você vai ter a crase. E se eu dissesse, refiro-me ao quadro? Percebam que essa é a mesma coisa, mas não tem crase. Por quê? Porque quadro é uma palavra masculina? Exatamente. Então, substantivo feminino vai ter crase, substantivo masculino vai ter o O do ladinho ali. Se não fosse a crase, a gente ia escrever a junto, que nem a gente faz com ao quadro, seria a tela, mas, né, fica meio... Enfim. Ok, e aí essas dicas são boas, até para vocês colocarem nos textos, né? Se estiver discutindo alguma questão relacionada ao conceito de modernidade, por exemplo, ou até a pós-modernidade, a modernidade líquida do Bauman, não apenas o tempo do homem moderno está à venda, como também sua imagem, seus valores e suas reflexões. Olha só, um argumento que diz respeito à brevidade das coisas e às aparências, né? Poético. É uma reflexão bem filosófica que em caso de redações da FUVEST, por exemplo, funcionaria, né? Porque percebam quão abrangente é. A gente está falando de quase qualquer pessoa inserida nesse contexto contemporâneo. Tá. E o último exemplo, para que a história seja recontada considerando perspectivas colocadas à margem até então. Se a pessoa está à margem, né, na periferia, em volta, marginalizada, margem também é substantivo feminino, também vai levar a crase. À margem. Se tiverem na dúvida, troquem por um substantivo masculino. Se fosse ao, você vai colocar a crase. E também tem algumas palavras que tem crase também, né? Tipo, tem alguns textos que tem, tipo, aquela, que tem a crase no primeiro A. Isso. Aí, nesse caso, a regência está sendo colocada em aquela. Certo? Então, por exemplo, eu enviei uma carta àquela pessoa. Vou colocar no chat. Eu enviei uma carta aqui romântico, século XIX, né? Não, eu enviei um e-mail. Nossa, não, também. Eu enviei um WhatsApp àquela pessoa. Porque eu enviei para ela. Ah, então continua com a ideia do A mais o A, do aquela, né? Sempre. E às vezes também é a mesma coisa, A com A? Sim, porque vezes é feminino. Certo? Uhum. Por exemplo, eu não dou aula à noite. À noite vai ter crase? Sim. Yes, também. Por quê? Porque aí à noite é um substantivo feminino. Não é concreto, mas ainda é um substantivo feminino, tá?
Mesma coisa para todos. À tarde, às segundas-feiras. Eu faço terapia às segundas-feiras. Vai ter crase. Certo? Em questão de horário também, por exemplo, das 9 às 10, também se coloca crase? Então, aí no horário, não necessariamente, porque o horário não vai ser sempre no feminino, né? Então, ó, vou dar um exemplo. Se eu digo, por exemplo, das 10 ao meio-dia, né? Ao meio-dia. Então, das 10 à meia-noite, tem crase. Das 10 à meia-noite. Só que se for um número, não necessariamente, né? Tá? Mais dúvidas, gente, de crase, acento? Pode começar uma frase com crase? Vinícius, a não ser que você esteja invertendo demais a ordem, eu não vejo muito, não. Mas a frase que eu coloquei aí, a gente pode inverter, ó. Aquela pessoa, enviei um WhatsApp. Inverti. Tudo bem. Isso era muito feito, eu falei que é bem século XIX, porque nos poemas do século XIX, como a métrica era importante, isso era feito com frequência, era uma técnica. Drummond jamais não, né? Pode ser que ele tenha feito, mas não é algo que Drummond faria, por exemplo, porque não tem a ver com a proposta do modernismo. O modernismo quer justamente subverter essa ideia aí de ficar invertendo, de fazer rimas muito loucas, métricas muito loucas. Ah, Maia, eu li seu nome certo? Desculpa. Você pode explicar o uso dos porquês? Posso, rapidinho até. Tá, vou listar todos aqui. São 4, certo? Então, por quê? Separado vai servir para pergunta. Porque separado para pergunta. Com acento circunflexo é o final da pergunta. E com acento, sem acento, começo da pergunta. Podia ter trazido uma tabelinha, facilitaria, mas vejam aí no chat. Então, se eu disser o seguinte: a crise hídrica do Brasil está afetando a todos, mas com ênfase nas camadas mais menos desenvolvidas, lá, mais simples da população, não sei, mais periféricas da população, ponto. Por quê? Aí vai ter ponto de exclamação. Vai ter ponto de exclamação? Desculpa. Aí vai ter acento circunflexo. Estou com medo de confundir mais ainda vocês. Mas porque vai ter acento circunflexo nesse caso? Porque está no final. Eu terminei a frase, coloquei um ponto, e depois por quê? E se eu inverter? E você falar, por que a crise econômica do Brasil altera mais ou influencia mais a qualidade de vida das camadas mais simples da população? Ponto de interrogação. Aí não vai ter acento, porque eu coloquei no começo da pergunta. Certo? Tá, isso era uma coisa. Agora, junto. Por quê? E por quê? Aí agora é uma questão morfológica. Porque de afirmação, estou com medo de passar demais o tempo de aula. Me avisem aí, gente, se tiver, que já vai começar a próxima, né? Mas então, só para deixar bem claro aqui, ó, o porquê de afirmação, ele vai ser diferenciado dessa forma. Com acento circunflexo, ele é um substantivo. Então, se eu quiser te perguntar o porquê você faltou na aula de ontem, eu vou precisar do acento circunflexo. Se eu estiver só explicando alguma coisa, se eu for responder a pergunta que eu falei, por exemplo,
porque as camadas mais simples da população não obtêm o apoio dos políticos, empresários, sei lá. Estou dando uma resposta bem qualquer coisa, hein? Por favor, não levem em consideração. A gente teria bem mais coisas para responder. Então, o começo de resposta vai ser sempre com o porquê, junto, sem acento circunflexo. Intervalo agora, vamos almoçar, ótimo. Professora, precisa usar mas ou mais no princípio de uma redação? Não. Logo no primeiro parágrafo? Não. Inclusive, não recomendo. Eu recomendaria essas constatações, assim. Então, tipo, convém afirmar que é importante analisarmos os últimos acontecimentos, sei lá. Tá? Comecem com orações ou em voz passiva, ou com uma oração principal, que depois venha um predicativo, né? É importante pensar, tá? E aí, eu já vou deixar vocês almoçarem, mas eu só vou dar a explicação aqui de coesão e coerência. Coesão está dentro do texto, coesão é a articulação entre os parágrafos, as conjunções, a fluidez do texto, e a coerência está relacionada com o mundo externo. Na aula da turma anual, eu estou me repetindo toda aqui, mas na aula da turma anual eu falei do Happier Than Ever, da Billie Eilish, que naquela música NDA, ela retoma o que ela falou em Getting Older, in My Future, porque ela fala que ela está envelhecendo na letra, ela fala que ela está pensando ela estava pensando no futuro, mas agora ela mudou de ideia e que é isso neste momento. Então ela retoma coisas que foram ditas em outras músicas, uma música que vem depois, no mesmo álbum. Então percebe por que é coeso? Porque ela está retomando as ideias que ela apresentou. Tá? Então, numa conclusão, você vai retomar aquilo que você disse que ia defender na introdução, e por que aqueles argumentos que você expôs na parte de desenvolvimento importam para que essa proposta de intervenção aconteça. Tá? E a coerência é esse diálogo com o mundo externo, né? Com, então, aquilo que está no contexto daquele texto. Se você está escrevendo no final de 2021, o texto que vocês vão escrever no final de 2021. Então, a gente já tem aí as manifestações que aconteceram esse ano, a gente já tem os dados da pandemia que foram mudando ao longo do ano. Então, precisa estar conectado com a realidade. Não dá para falar que a pandemia começou ontem e que não existe nenhuma pesquisa, porque isso não é o que a gente vê. Né? Já faz um tempo e já foram feitas pesquisas para isso, e enfim. Gente, é isso. Desculpa, me alonguei um pouco no final, mas vocês participaram bastante, então adorei tirar as dúvidas principais. Se tiverem mais dúvidas, mandem no grupo de dúvidas redação, mandem para a Marcela, para o Carlos, os plantonistas, mandem para mim também, enfim, fiquem à vontade. E aí, a leitura da redação da FUVEST, a gente faz, vocês podem fazer a parte, tá? Depois eu deixo os materiais para vocês ali no Classroom, tá bom? Então, obrigadão, bom almoço.